Eu sou Bruno Marques e seja muito bem-vindo ao SindExCast, o podcast oficial do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo. E antes de começarmos, já aproveita para curtir, dá o seu like, se inscreva no canal e, por favor, compartilhe com todos os seus contatos. Este tema, nossos convidados, eles são idealizados por você. Você que está nos assistindo, por favor, deixe nos comentários qual o tema, o que você quer ver aqui que nós vamos atrás e trazemos para você. Sempre lembrando, o SindExCast tem o compromisso de trazer informação e conteúdo de qualidade, principalmente para a comunidade do comércio exterior. Hoje tenho o prazer, mais um prazer, dessa vez eu vou receber Fabrício Cardoso, fundador e membro do Conselho do Porto Central, além de CEO da Macro Investimento, um dos empreendimentos mais promissores do país no setor portuário e industrial, localizado em Presidente Kennedy, sul do nosso estado, sul do Espírito Santo. Fabrício, seja muito bem-vindo, fique à vontade, por favor, se apresente, fale com a gente. Muito obrigado, Bruno. Obrigado ao SindExCast, por essa oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre esse projeto de infraestrutura que é o Porto Central, que está aí em obras nesse momento e que a gente vem desenvolvendo aí umas alternativas mais importantes de infraestrutura para o nosso estado e para o nosso país. E é o que a gente torce muito, Fabrício. A gente estava conversando um pouco antes da gente vir para o ar e eu estava falando com você. Eu estudei lá em 2004, sempre ouvimos falar de Presidente Kennedy, de alguns projetos de Porto. E aí eu queria saber de você a história, a idealização disso tudo, como você apareceu nesse empreendimento, quais são esses anos cronológicos aí. Você pode falar pra gente, por favor? Claro, é um prazer. Esse projeto, na realidade, ele começou como um projeto de minério de ferro, né? O presidente Kennedy sempre teve uma pequena vocação para a base portuária. Já existiu no passado alguma iniciativa de se fazer um porto naquela região, mas à época, em cerca de 2008, a gente acabou sendo procurado aqui no estado para que nós pudéssemos fazer um terminal de minério de ferro, escoamento de minério de ferro, exportação, 2008, né? Para que a gente tivesse aí um projeto similar ao da Samarco, né? Que é uma extração de minério de ferro no quadrilátero ferrífero, um escoamento com mineroduto e um terminal portuário para exportação. Naquele momento era um projeto de cerca de 25 milhões de toneladas de minério de ferro de escoamento e que a gente escolheu, à época, essa cidade chamada Presidente Kennedy por um motivo muito simples. Era possível se implementar um projeto de grande porte com um licenciamento ambiental, com uma vocação sustentável que naquele momento já existia, né? E a partir daí a gente começou a implementar esse projeto, adquiriu as terras, fizemos toda uma iniciativa de aproximação junto ao governo do Espírito Santo e lá a gente começou a desenvolver esse projeto de minério. A crise de 2008 afetou bastante esse projeto de minério de ferro, como afetou, né, a economia do mundo, e naquele momento esse projeto não teve atração suficiente para se promover ou para ser implementado. Hoje aquele projeto de minério de ferro se transformou aí numa das empresas da Vale e o projeto de porto para minério se encerrou naquele momento. A iniciativa do Porto Central veio na sequência. A gente teve muita demanda de supply, de atendimento ao setor de óleo e gás, não só do sul do Espírito Santo, mas do norte do Rio de Janeiro. E na sequência a gente teve aí uma aproximação junto ao Porto de Roterdã, que foi o nosso sócio desenvolvedor desse projeto chamado Porto Central. E a partir daí, sim, a partir já de 2012, a gente começou a desenvolver um projeto de um porto de multipropósito, com grande capacidade, não só para o Espírito Santo, mas para o nosso país. Entendi. E hoje eles ainda são sócios no empreendimento? Não, Roterdã ele saiu desse projeto em 2019, que é o nosso licenciamento, né? A burocracia no Brasil é um pouco demorada, né? Nosso licenciamento não saiu, ele saiu daqui do Porto Central e adquiriu 30% do Porto de Pecém, lá no Ceará. E a partir daí a nossa licença saiu posteriormente e nós estamos tocando o projeto com o nosso grupo societário desde o início. Entendi. Ainda sobre o Porto Central, agora vamos falar de visão.
Quais são os diferenciais? O que vocês irão operar de fato? O Porto Central ele foi projetado e concebido para ser um porto multipropósito com diversos tipos de carga, né? Ele foi concebido para ser o maior porto do nosso país, para que nós tenhamos um porto sem dificuldades operacionais pelos próximos 100 anos, pensando bem lá na frente, né? O nosso diferencial, além de nós termos grandes áreas adquiridas, áreas próprias, o nosso diferencial é exatamente a operação portuária. Nós temos um calado de 25 metros, nós temos grandes bacias de evolução que possibilitam as operações dos maiores navios, né? Nós tivemos uma mudança muito grande nos últimos 40 anos, que os navios praticamente dobraram de tamanho. E os portos brasileiros, principalmente, foram ficando para trás. Ou seja, a gente ficou sem a capacidade portuária que o mundo se especializou. E esse é o diferencial do Porto Central. Grandes calados, grandes áreas, né, que possibilitam o crescimento. É um porto-indústria, ou seja, você tem uma operação portuária com capacidade para receber as indústrias de beneficiamento de cargas, de uma maneira geral, na sua própria retroárea. E também grandes bacias de evolução. O Porto Central tem capacidade operacional, por exemplo, para se um Valemax dobrar de tamanho, a gente operar ele lá dentro ainda. Inacreditável. Eu vi uma apresentação sua, Fabrício, e eu fiquei impressionado com o tamanho do projeto. Pena que a gente não vai conseguir mostrar aqui com visual, né? Mas eu fiquei impressionado com o tamanho do projeto. Eu imaginava que era algo grande, mas não daquele tamanho. A gente sabe que isso vai necessitar de muitos investimentos. Como vocês estão com essas parcerias de investimentos nacionais, internacionais? Como é que está neste momento? Bom, como eu falei, o porto ele foi concebido para ser muito grande e com grande capacidade operacional, né? Nós temos ali, são 2.000 hectares de áreas próprias, estamos falando de 20 milhões de metros quadrados de retroárea portuária. O grupo acionista ainda tem uma certa quantidade de áreas no seu entorno, né? Ele já foi pensado para ser operacional faseadamente, ou seja, para que nós possamos atender cada tipo de carga com a melhor capacidade, com a melhor especialidade, né? O Porto Central possui 54 berços no seu planejamento, berços para minério de ferro, berços para petróleo, para gás, para container, para grãos, carga geral, uma diversidade muito grande. O nosso primeiro terminal, que já foi inclusive anunciado o início das obras, que aconteceu em dezembro de 2024, é vocacionado especificamente para transbordo e exportação de petróleo. É a nossa carga preliminar, é a nossa carga imediata, né? A gente tem capacidade para receber o petróleo que é produzido nas plataformas, transbordar e fazer a exportação com navios de grande porte. Esse é o primeiro berço, né? Para essa obra inicial, nós já temos os contratos assinados com algumas petroleiras, que algumas já foram inclusive anunciadas, e por força de contrato a gente não tem como falar de todas, mas já foram 7 contratos assinados. E toda a estrutura de capital para essa primeira fase, para esse primeiro berço, já está sendo estruturada com esses contratos de petróleo. Obviamente que cada berço, cada investimento a ser realizado em cada terminal vai ser necessário termos os contratos assinados, mas nós temos aí conversas, iniciativas, não só pelo Porto, mas também pela Macro Investimentos, que a gente vem estruturando alguns terminais, entre eles grãos, container, terminal de GNL. Nosso estado precisa de gás, né? O país precisa de gás, e a gente está com essas iniciativas em andamento. Então nós temos alguns avanços recentes e futuros, né? Já estão em andamento. Então, quais seriam os próximos passos para a gente, de fato, efetivar? Agora temos licenciamento, já foram concebidos? O licenciamento se encerrou ainda lá em 2019. Fizemos os cumprimentos das condicionantes ambientais que são exigidas pelo órgão regulador, o IBAMA, né? Na sequência disso, nós fomos ao mercado, tivemos aí o período de pandemia que praticamente o mundo parou, né? Mas a partir de então, a partir de 2022, 2023, a gente conseguiu reiniciar as tratativas comerciais, assinamos os contratos com o petróleo. Esta fase inicial é a primeira carga que nos consegue viabilizar os investimentos que serão realizados para, principalmente, fazer o canal de navegação,
É um canal muito longo, muito profundo, para já operarmos 25 metros na primeira fase do projeto, né? Um primeiro enroncamento e um primeiro berço. Cada cenário de investimento a ser realizado, nós vamos assinar os primeiros contratos com cada tipo de terminal. O setor de grãos e o de container, eu acho que são os próximos a serem negociados e avançar. Tivemos aí um avanço nas negociações com os clientes. Na sequência, podemos ter o terminal de GNL, que já é uma operação amplamente discutida dentro do Estado, mas podemos ter também avanços no setor de minério de ferro, carga geral, que é a vocação natural do porto, porque o porto ele é, como eu falei, multipropósito e ele é um landlord, ou seja, nós entregamos a infraestrutura necessária para que os clientes possam operar. A capacidade portuária do Brasil ficou para trás, ficou bem atrasada, e essa vocação da nossa região, o Estado do Espírito Santo é um Estado portuário, prestador de serviço, o Sindex é um parceiro nesse desenvolvimento do nosso Estado, mas essa oferta nova dessa capacidade portuária que já foi 100% licenciada e a partir de agora começa a ser implementada, né? A nossa primeira operação portuária vai ser já em 2028 para operar o petróleo, mas o canal já é uma vocação que vai ser compartilhada pelos demais terminais. O que a gente agora precisa é trazer os novos clientes para o Porto Central. Além da expansão do petróleo, os clientes dos demais terminais. Esse é o andamento dessa implantação do projeto. Mas o primeiro terminal já opera em 2028, conforme já foi inclusive anunciado aí pela mídia. Muito bom saber disso. As obras com a dragagem já foram iniciadas? Neste primeiro momento nós já fizemos a supressão de vegetação, porque tem toda uma regra de cumprimento dessa obra. Já estamos preparando, já começamos a preparar as pedras necessárias para fazer o enroncamento. A gente tem que ter um pulmão de pedras para que as dragas, na hora que as dragas chegarem, elas comecem a serem colocadas no mar. É uma operação muito grande, né? O primeiro enroncamento, nós estamos falando de cerca de 4 quilômetros de enroncamento dentro do mar, né? E essa dragagem já é para dragar o primeiro berço para 25 metros. Então é um volume muito grande de operação dessa obra inicial. Mas para que a draga chegue, deve chegar até o fim do ano, a gente já tem que estar com as pedras preparadas. E nosso cronograma de obras é supressão, preparação das pedras, transporte das pedras para o nosso pulmão, sim, que já é no canteiro de obras lá na praia, né? Já ali no nosso canteiro, que já está suprimido, que já está terraplanado, já está preparado. A draga chegando aí até o fim do ano, ela já está em um volume de pedras necessário para, além de fazer a dragagem, começar a montar o enroncamento. Fabrício, é possível mensurar a quantidade de geração de empregos que isso vai impactar, que isso vai gerar? Essa fase da obra, ela é uma fase que inicialmente nós vamos ter ali cerca de 2.500, 3.000 trabalhadores na fase inicial, né? Mas essa é a primeira fase do projeto, é a primeira obra a ser implantada. Com a receptividade de novos terminais, esse número tende a crescer, né? E as operações também são de grande porte. Nós teremos aí uma vocação também para porto, como eu falei, porto e indústria. Além dos terminais operacionais, a gente pode ter a recepção das indústrias se instalando na região, né, com toda a vocação que o Estado tem, e com a capacidade portuária nós vamos ter essa amplitude. Então nós começamos aí com 2.000, 2.500 funcionários na fase inicial da obra, que tende a crescer com as demais obras dos demais terminais e com a implantação dos seus respectivos clientes. É uma obra muito grandiosa, tá, Fabrício? Estamos acompanhando, nós estamos torcendo, na verdade, porque isso impulsiona muito o nosso Estado. E pela toda grandiosidade dessa obra. Fabrício, como fica a infraestrutura ferrovia e rodovia? Serão tudo integrado? Na logística, né, a gente tem que fazer essa integração de alguma forma. Com relação às rodovias, o Porto Central, a região de Presidente Kennedy, é atendido não só pela BR-101, como pela Rodovia do Sol, que é uma BR estadual, é uma rodovia estadual. O nosso acordo com o governo do Estado, desde lá de trás, ele já tem aí uma rodovia nova que interliga a região da praia, a portaria do Porto Central, a BR-101, e o Estado possui também um projeto
de interligar essa rodovia que a gente chama de 297 com a região de Minas Gerais e as demais rodovias do estado. Com relação às ferrovias, nós já temos um projeto já de longo prazo, lá de longa discussão aí já há muitos anos dentro do estado, de interligação da Vitória Minas ao Rio de Janeiro, né? É um projeto da ferrovia chamada F-118. É um projeto que depende muito da Vale do Rio Doce, mas também principalmente do governo federal, que está sendo discutido aí amplamente, não só pelo estado, como o estado do Espírito Santo, como o estado do Rio de Janeiro, o governo federal, mas é um projeto público, né? E existe uma nova ferrovia chamada F-352, que a Macro está autorizada já no modelo novo de concessão e de adesão com contratos com o governo federal, diante da mudança do marco regulatório que já aconteceu em 2021, que liga Presidente Kennedy a Sete Lagoas, num eixo estruturante numa primeira fase, com um ramal à Conceição do Mato Dentro. Essa primeira fase vocacionada para atrair minério de ferro, produtos siderúrgicos, ferro-gusa, e de Sete Lagoas se interliga na Norte-Sul, lá em Anápolis, né, passando pelo Triângulo Mineiro, buscando aí o agronegócio brasileiro, que é efetivamente quem tem mais gargalos logísticos. Então, o Porto Central eles têm 2 projetos ferroviários que estão sendo discutidos, um sobre a ótica pública, que é a F-118, e aí diante de um cenário de concessão, que é um modelo legal brasileiro já existente, e o outro é a 352, o nome da ferrovia, além de F-352, que é um nome técnico, a ferrovia Ministro Alisson Paulinelli, que interliga a região do Porto Central à Norte-Sul, já em operação pela Rumo, lá em Goiás. Então, o projeto Porto Central ele tem uma integração logística muito importante, rodovia, ferrovia, e também de cabotagem, que já existe no Brasil, a gente consegue operar, distribuir as cargas que a gente vai poder operar dentro do Porto Central. O Porto Central é um projeto de hub de logística. Esse é o cenário que a gente tem da integração de logística. Teremos EPE? Teremos EPE, o Porto Central já iniciou esse processo de desenvolvimento de uma EPE na sua retroárea. A EPE passou por uma mudança também do marco regulatório. No passado, quando a gente iniciou esse processo, dependia das entidades públicas, dos municípios e do estado. A legislação mudou, então a entidade privada, não só o Porto Central, mas qualquer ente privado pode solicitar uma EPE. Hoje essa mudança já aconteceu e nós vamos ter uma EPE implementada. Nós estamos buscando trazer um projeto industrial de beneficiamento de carga, né? E nós temos alguma discussão com o setor de rocha e granito, com o setor do agronegócio, para beneficiamento das nossas commodities, né? Para implementar essas EPE. Só não foi efetivamente implantado ainda porque esse projeto está sendo discutido com a indústria. Entendido, Fabrício. Desenvolvimento sustentável. O Porto está nascendo num período que a gente fala-se muito em sustentabilidade, se fala muito em transição energética. Quais são as iniciativas que estão sendo preparadas? O Porto Central já foi pensado, planejado como um hub de energia limpa, né? Desde lá de a sua concepção em 2012, 2013, 2014, em sociedade à época com o Porto de Roterdã, para que nós sejamos um porto com descarbonização, né? Com carbono praticamente zero. A discussão de transição energética no Brasil passa por um processo de segurança energética também. Então a gente fala muito em energia renovável, eólico, solar, mas a gente tem um processo de transição que passa pelo gás, né? Em termos de Brasil, a gente tem um planejamento energético que é feito não só pela EPE, né, pelo Ministério de Minas e Energia, mas pela EPE, onde lá estão implementadas e incluídas o Porto Central como um hub de energia limpa sob a ótica do óleo, obviamente, da energia, do petróleo, do gás, né, com seu terminal de GNL, com uma rota de escoamento de gás do pré-sal, tratamento, beneficiamento, e a partir do Porto Central a entrega desse gás para o nosso país, para o sistema atual, mas também levando a interiorização desse gás para Minas, para Goiás, etc., com um planejamento. Além disso, nós temos a possibilidade de termos a implementação de hidrogênio, de uma planta de hidrogênio e amônia, para beneficiar o gás, né? E a interligação de tudo isso com o nosso sistema brasileiro, né? Seja na ótica da energia, mas seja na ótica também da descarbonização com hidrogênio verde, hidrogênio azul,
principalmente o azul, levando em consideração o gás, que a gente precisa atrair gás para o estado. Nós temos muita produção de óleo, mas esse óleo que gera o gás também não está chegando ao nosso estado, não está chegando ao nosso país. E essa é a nossa integração. Por isso o porto está pensado para isso. Entendido, Fabrício. Nós vamos caminhando para o fim aqui. Tem outras perguntas, eu gostaria de fazer outras perguntas, mas a gente às vezes tem um tempo um pouco limitado, mas esse assunto muito nos interessa do comércio exterior, que a gente está falando de futuro, comércio exterior, investimento, emprego, enfim. Isso estimula muita coisa quando há muito investimento em determinadas regiões. E nesse momento o Espírito Santo está tendo muito investimento em infraestrutura. Estamos falando aqui de norte a sul do estado, vamos dizer assim. E hoje vocês têm uma parceria bem legal aqui com o Sindiex. Queria que você comentasse também, Fabrício, por favor, como é que está sendo essa parceria, o que vocês se aproveitam disso, como é que é o apoio do Sindiex aí no projeto. Perfeito. O Estado tem essa vocação de comércio exterior já de longa data, né? E o Sindiex é parceiro do Espírito Santo de longa data nesse desenvolvimento, desde a concepção lá atrás do Fundap e também nas interlocuções do comércio exterior, que grande parte do nosso PIB do Espírito Santo é movido e efetivamente apoiado pelo Sindiex. O Porto Central tem uma parceria muito boa com o Sindiex já de longo tempo. Obviamente que o Porto demorou um certo tempo para chegar ao seu licenciamento, a sua fase inicial, e a partir de agora os associados, o Sindiex, também têm uma alternativa de infraestrutura portuária para ser operado, né? No caso especificamente do comércio exterior, o Sindiex participando diretamente desse projeto, nós temos o Tegran Kennedy, que é o primeiro terminal de grãos que já vai ser implementado na segunda ou terceira fase do Porto, que já faz parte do Sindiex, onde a gente está discutindo exatamente essa integração e o apoio ainda maior do Sindiex ao setor portuário, ao Porto Central, mas principalmente tendo o Porto Central como base para as operações dos associados do Sindiex, né? Grande parte dos associados de comércio exterior do Sindiex, eles precisam de uma base portuária, como nós já tivemos o desenvolvimento ao longo desses anos com a base portuária capixaba, desde lá do início da Codesa, aos portos do Norte e agora aos portos do Sul. Nós vamos servir como uma base de infraestrutura para apoio a todos os associados. E o Sindiex tem nos apoiado muito nesse desenvolvimento, que faz parte do processo, né? A primeira integração é exatamente entre Porto e Sindiex, mas já na sequência o Tegran, que é um primeiro terminal de cliente já operacionado, inclusive tracionado aí pela própria Macro, já faz parte do Sindiex como associado. E a gente vem trabalhando juntos com isso. O Sindiex tem nos apoiado integralmente na implementação de incentivos, de discussões regulatórias junto ao Estado e nesse desenvolvimento dos primeiros terminais. A gente lamenta, por um lado, Fabrício, você fez alguns comentários aqui e nos fez lembrar o quão promissor é esse projeto, né? Porque lembrando, num passado não tão distante, o nosso estado, é impressionante como o nosso estado perdeu o time dos containers, né? Nós perdemos o time, não houve investimento, não houve uma visão futura, um planejamento adequado, e aí os containers foram embora do Espírito Santo. Isso nos fez perder muita competitividade no comércio internacional. Isso foi uma perda muito grande. Queria, Fabrício, que você ficasse à vontade aí em já fazer seus agradecimentos finais, só falar para a nossa audiência aí que nós estamos ansiosos por esse porto. Perfeito, Bruno. E essa vocação, esse time perdido, a gente tende a recuperar agora, né? O Porto Central ele vai trazer uma capacidade portuária para o container de uma forma muito diferenciada, né? Nós vamos ter aqui a implementação, possivelmente, já de um primeiro terminal hub do Brasil para operar os primeiros navios supercontaineiros de 24 mil TEUs que hoje nem chegam ao Brasil. E ali a gente vai ter capacidade operacional não só pela área, pelo calado, mas principalmente pelas bacias de evolução, né? Então, diante dessa consideração final aí do container, que a gente tem essa vocação, o Estado precisa recuperar essa vocação portuária de serviços, containeiros, inclusive para o Brasil. A gente não precisa ser tratado como feeder, a gente tem que ser tratado como hub,
né? Então, o Porto Central vai trazer essa vocação novamente para o Espírito Santo e, em função da nossa capacidade, da eficiência portuária, aí sim a gente vai ter uma virada de chave novamente em prol do Espírito Santo e em prol do Brasil. Diante dessas considerações finais, eu queria agradecer a você, ao Sindexpar, a Sindicast, né, Sindexcast, que a gente está aqui podendo falar um pouco do nosso projeto. Tem muita informação, foram longos e longos anos aí de desenvolvimento e estruturação. Não é um projeto pequeno, é um projeto muito grande, que a gente precisa trazer e colocar ele de pé no Espírito Santo, não só para o Estado, né, mas para todos os associados, Sindex, para todo o comércio exterior do Brasil, e temos uma vocação de implementar no nosso Estado a vocação que sempre teve, né, de prestador de serviço, capacidade portuária, eficiência portuária que a gente perdeu ao longo do tempo. Obrigado a você e a toda a equipe. Nós que agradecemos, Fabrício, eu te agradeço muito, agradeço pelo seu tempo de estar aqui conosco. A gente ouve há muito tempo e nós estamos muito felizes que agora as coisas de fato estão avançando e que em 2028 já tem operação lá em Presidente Kennedy. Com certeza. Muito obrigado por falar um pouco mais da gente, desse projeto que nos orgulha de verdade. Nós estamos aqui ansiosos e felizes para os próximos avanços aí. Você nos deixe saber, por favor, tá, Fabrício? Com certeza eu farei, a gente anuncia juntos. E você que nos acompanhou até aqui, curta esse episódio, inscreva-se no nosso canal, no canal do Sindiex, compartilhe com seus contatos e comente aqui também. Lembrando que todo e qualquer conteúdo que você queira é só nos avisar, pois esse projeto, essas entrevistas e esses assuntos são feitos exclusivamente para você que está nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima.